Temos aqui a parte dos ingredientes. Eu vou mostrar como vocês vão fazer. Ó, você clica na coluna ingredientes, vai aparecer essa setinha aqui. Quando aparecer, essa setinha vai puxar os ingredientes que você digitou lá na aba de insumos. Então, tudo que tiver lá, você vai encontrar aqui. Você nem precisa digitar, tá? Então, você vai buscar, digamos que você vai usar amido de milho. Quando você seleciona, automaticamente ele já altera o preço aqui. E aí você vai preencher aqui na frente quanto desse insumo aqui você vai usar na sua receita. Então, digamos que eu vou usar aqui, ó, fazer um exemplo, que eu vou usar, vou colocar aqui chocolate nobre meio amargo, vou colocar e automaticamente ele já me puxa ó, a unidade de medida, a quantidade de referência, ou seja, o total de chocolate meio amargo é uma barra de 1 kg. Então ele já me traz aqui 1000 gramas, tá? Esse aqui já é referência. Também me traz o preço. Só que aqui na parte de custo você percebe que está zerado. Por que está zerado? Porque eu ainda não defini a quantidade desse item ou desse ingrediente na minha receita. Então eu vou colocar aqui que eu uso 200 gramas. Quando eu coloco 200, automaticamente a planilha já me calcula aqui quanto custa, ou seja, qual é o custo desse insumo aqui dentro da minha receita. Então, pronto. E aí, eu tenho aqui o custo total. Eu separei nessa tabela só a massa. Isso é interessante porque você pode usar essa massa, eventualmente, para um outro bolo, para um outro modelo de produto que você está fazendo. Então, você já consegue ter uma base só de olhar isso aqui. Então, eu fiz separado a parte da massa. Tá? Então, vou colocar outro ingrediente aqui para você ver mais uma vez. Vou colocar doce de leite também, um exemplo. Então, ele já me puxa aqui a unidade de medida, que é grama, a quantidade de referência, porque é uma lata de 5 quilos, e o preço dessa lata de 5 quilos. Só que quando eu coloco aqui quanto eu uso, e digamos que eu uso 50 gramas, aqui ele já me dá qual é o valor de 50 gramas. E aí, cada vez que eu acrescento um ingrediente aqui, ele vai sendo adicionado no custo total da minha massa. E aí, se eu deletar, não usei isso aqui, eu posso deletar e ele já apaga automaticamente também. Ó. Então, deleto e aí apaga. E isso aqui, você apaga as quantidades e pronto, o seu preço volta ao normal. Aqui é importante que você pegue e pese o rendimento da sua massa. Porque esse peso aqui, em gramas, ou seja, aqui são 2,6 kg, mas você vai colocar em gramas. Então, você vai pesar quanto rende a sua massa. É importante que você coloque, gente, porque isso vai definir a precificação do seu produto. Aí eu venho, coloquei aqui o recheio que eu vou usar. Então, eu coloquei o recheio que eu vou usar, o brigadeiro gourmet de chocolate. Aqui eu coloco a minha receita inteira que eu faço. Então, a quantidade de leite condensado, como eu faço na brigadeirinha, coloquei aqui o valor referente a 6 leite condensado. É só multiplicar, né? 395 vezes 6. Então, eu coloquei aqui o valor total em gramas. Do creme de leite também, o valor total em gramas. Do chocolate, margarina e glucose. Pronto. Aí, quando eu faço isso, mais uma vez, ó, é só clicar aqui na setinha. Vou botar aqui qualquer coisa, ó. Vou botar biscoito negresco. Tá vendo? Automaticamente ele já me puxa aqui. Então, eu vou botar 50 gramas. E ó, ele já atualiza tanto aqui o custo quanto o preço aqui embaixo. Então eu vou deletar porque eu não uso isso aqui e pronto. Então aqui embaixo você já vai ter o preço de quanto custa esse seu brigadeiro, essa receita total. Embaixo eu coloquei mais recheio 2 e recheio 3. Então digamos que você faça um bolo no pote com 3 recheios, que eu acho difícil, mas eu já deixei aqui a aba. Você pode criar uma outra receita aqui do seu segundo recheio, só de ser brigadeiro, creme, seja lá o que for. E aí aqui ele vai te dizer, ó, só você botar a quantidade e automaticamente ele já vai calculando aqui embaixo quanto vai custar essa receita. Então, se você usar mais de um recheio, não tem problema, é só botar nessas planilhas aqui, elas também estão sendo somadas. Recheio 1, recheio 2 e recheio 3. Se você não usa nem recheio 2 nem recheio 3 no seu brigadeiro, não tem problema. Então, digamos que você faça um bolo no pote, e o recheio é leite ninho, e aí você bota uma geleia de morango. Você coloca a geleia de morango como segundo recheio, tá tudo certo.
Mais uma vez, é importante você pesar o rendimento total dessa receita e colocar aqui nesse laranjinha aqui, ó. Aí eu venho aqui, eu coloquei tops e complementos. O que que você pode colocar o granulado que você usa, uma fruta. Mais uma vez, tem que estar cadastrado lá na planilha dos seus insumos. Se você for tentar digitar uma coisa que não está cadastrado lá, o sistema aqui da planilha não vai aceitar, tá? Então, separei aqui. Isso aqui, esses tops e complementos, já é a quantidade que você usa para um bolo no pote. Você está calculando aqui já um bolo no pote, tá? Então, eu coloquei aqui granulé milk. Eu coloquei quantos gramas aqui eu uso? 5 gramas, por exemplo. 5 gramas. Essa aqui é a referência do produto. Então, um pacote total tem 400 gramas e custa R$ 27. Então, 5 gramas de R$ 27 aqui, ele vai me dizer que é 34 centavos. Então, como eu só usei como topping ou complemento só o granulê, eu tenho aqui o valor total de 34 centavos. Aqui embaixo eu tenho embalagens e acessórios. Em embalagens e acessórios eu coloco o pote que eu uso, então eu uso o meu pote de 220. Se você clicar aqui, ó, vai aparecer uma série de outros itens que eu cadastrei lá, tá vendo? Na área de insumos, como embalagens e etc. Então eu boto aqui meu pote e o meu adesivo também que eu coloquei aqui, o valor. Então é importante você colocar só 18 centavos de adesivo. Gente, não importa. No final das contas, ele vai pesar no final, na precificação final. Então não subestime nada. Perceba que aqui até o sal eu coloco. Minha receita leva 5 gramas de sal. Ah, e são 1 centavo. Sim, mas se eu fizer 1.000 receitas, entendeu? Então, assim, não subestime o preço de nada. Coloque. Não vai dar trabalho nenhum, porque a própria planilha vai fazer esses cálculos por menor que seja. Então, eu chego aqui no custo final da unidade de bolo no pote que eu estou precificando. Então, eu vou colocar aqui. Quanto de massa eu gasto nesse bolo no pote? Então, você vai pegar o seu potinho e vai começar a montar. Se você começa pelo recheio, você vai começar pesando quanto de recheio você bota, a quantidade de massa, a quantidade de recheio, a quantidade de massa, e vai chegar no valor total de massa que você bota no seu bolo no pote. A quantidade total de recheio que você botou no seu bolo no pote. Como aqui eu não tenho recheio 2 nem recheio 3, eu deixei o espaço aqui em branco e aí calculei só o valor do recheio 1. Eu tenho aqui já as referências do brigadeiro que eu usei, tá? Então aqui, tá vendo que entrou aqui 3.350? É essa referência aqui, ó, do total que rende essa receita. Por isso que eu falo que tem que preencher isso aqui. E aí pronto, eu tô usando 100 gramas desse total. Essa receita aqui me custou R$ 53,87, ó, é o valor que está aqui embaixo. Então, se eu pego 100 gramas dessa receita aqui, vai sair R$ 1,61. Então, eu levo R$ 1,61 de brigadeiro nessa minha receita. E aí vem a parte dos complementos. Quais os complementos? Eu botei lá já, que é o milk. Perceba que nos complementos eu não preciso colocar quantidade nem nada, porque ele já me dá o cálculo total aqui. Então, não precisa digitar. Assim que você bota aqui, ó, os complementos, vou botar outra coisa só pra vocês verem. Digamos que eu botei um bis aqui. Vou botar aqui. 10 gramas aqui, não sei se acho que um bis deve ser mais ou menos isso. Digamos que eu botei um bis aqui que pesa 10 gramas. Veja que embaixo aqui já alterou o valor dos complementos. Então, automaticamente, ele também altera aqui embaixo, tá? Não precisa mexer em nada. Então, eu vou tirar aqui. E aí, embalagens e acessórios, a mesma coisa, eu não preciso colocar quantidade, não preciso colocar nada. Ele automaticamente pega esse valor que a planilha aqui, a tabelinha aqui de cima deu, e já traz para cá esse valor. E por fim, mão de obra. O que é a mão de obra? Aqui você vai ter que definir quantos minutos, em média, você gasta para produzir esse produto. E aí, né, vai do tempo que você realmente gasta, tá? Então, você faz aí uma média de quanto tempo você leva para produzir um bolo no pote. Se você quiser pegar um cronômetro e fazer esse teste, beleza. Aqui, eu, por exemplo, faço o brigadeiro na brigadeirinha. Então, o tempo de mexer o brigadeiro eu não conto como tempo de trabalho. Eu só conto o tempo que seria abrir as embalagens e colocar na brigadeirinha e botar a brigadeirinha no fogo e depois tirar a brigadeirinha do fogo. E também montar o bolo no pote é muito rápido, né? Você já está com o bolo pronto, corta, não é uma coisa que demora. Então, eu estabeleci aqui 5 minutos. Mas se você acha que é mais tempo, você vai e altera. Quando você alterar, eu tenho como referência aqui 1 minuto, tá? Então, 1 minuto custa de mão de obra 14 centavos. Tá aqui. Esse valor está vindo de onde? Está vindo de lá, daquela aba mão de obra. Então, se eu acho que eu levo 10 minutos, eu altero aqui e automaticamente a minha tabelinha já vai ser atualizada. Tá? Então, eu vou voltar aqui por 5 minutos e aqui já alterou. Então, pronto. Aqui eu já tenho o custo total do meu bolo no pote. Custo, tá? Não é preço. Estou falando de custo. Então, para produzir esse bolo no pote, segundo a planilha que eu preenchi aqui, eu gasto R$ 4,72.